Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui aos 30 minutos hoje com a Mariana Machado, aqui na página da Associação Portuguesa de Inteligência Emocional. O meu nome é Mónica Ferreira, eu sou vice-presidente aqui da Associação Portuguesa de Inteligência Emocional. A Mariana é sócia fundadora também aqui desta nossa associação e atualmente colega de equipa aqui de direção, e hoje temos a honra, ou eu tenho a honra de a entrevistar e de falar aqui um bocadinho com a Mariana sobre os projetos que ela tem vindo a desenvolver. A Mariana é licenciada em design, mas a sua paixão são as histórias e contar histórias. E depois é mãe do Miguel e da Diana, e tem aqui uns projetos super interessantes nesta área da narração oral e da inteligência emocional. Bem-vinda, Mariana. Olá, boa noite, muito obrigada. É um gosto estar aqui, assim, uma entrevistadora tão ilustre, a vice-presidente da APIE. E boa noite, obrigada por estarem aqui connosco. Sim, faço isso tudo, comecei com design de comunicação, mas no fundo tinha sempre a vontade de trabalhar enquanto contadora de histórias, que começou com o teatro e começou em família nas festas de Natal. Portanto, isto da família às vezes nós nem nos apercebemos, mas tem aqui um componente muito forte naquilo que nós depois desejamos ser em grandes. E também no desenvolvimento de várias habilidades e competências, não só da inteligência emocional, que já vamos falar disso, mas de muitas outras, e por exemplo neste caso, como tu própria referiste, o teu ambiente, o teu seio acabou por te permitir desenvolver aqui esta capacidade fantástica de contar histórias e de fazer magia com histórias. Queres-nos falar um bocadinho aqui de alguns projetos que tu desenvolves? Sim, olha, eu tive o contacto assim mais a sério, como te disse, o teatro sempre esteve aqui a pulsar muito e começou com as festinhas de Natal. A minha tia ensaiávamos para nós fazermos umas apresentações e passava-se uma noite de Natal fantástica, que ainda hoje tenho saudades. E vamos fazendo algumas coisas, vamos tentando reproduzir agora com as outras gerações que entretanto o Miguel e a Diana também já fazem parte. Mas nunca foi uma coisa que eu achasse ou que os meus pais achassem segura, não é? O teatro sempre teve aquela conotação meia É um hobby, não pode ser artista profissional. pobre, sim, não é profissão, exato. De maneira que eu estive sempre com isso em paralelo. E eu, como gostava muito de artes, eu sempre gostei muito de experimentar coisas diferentes. E gostava de artes, fui para design de comunicação, fazendo teatro também. Entretanto, apercebi-me que tinha alguma dificuldade na questão da memória, não é? E aqui das duas uma, ou nós nos frustramos, ou tentamos arranjar alternativas, ou tentamos desenvolver. Como eu sou também um bocadinho preguiçosa às vezes nas coisas que acho mais difícil, não é? Criei um bloqueio, uma crença de que não era capaz, e então resolvi, em vez de continuar no teatro, experimentar estas histórias. Na verdade, foi um convite muito feliz que me fizeram no Convento de Sampaio, para experimentar então, vestida de bruxa e contar histórias. Eu não sabia muito bem o que é que fazia, mas sabia que gostava, ainda por cima podia ser eu, portanto, metade do meu problema já estava resolvido. E depois, pronto, o contacto com as crianças sempre gostei, porque eu mesmo em adulta sou uma criança gigante e adoro ser assim, portanto não faço intenção de mudar. Mas sim aproveitar todas essas valências para o trabalho que desenvolvo hoje. Entretanto, na pandemia, desculpa, só para concluir Sim. esta volta, Sim. na pandemia comecei a ficar, pronto, toda a gente entrou em pânico, não é? E o medo às vezes dá-nos para isto. E eu comecei a achar que tinha perdido muito tempo a experimentar coisas diferentes e achava que não tinha um rumo. Quando de repente vi uma entrevista da Clara Haddad, que foi com quem eu fiz as primeiras formações de contadora de histórias, e fez-me sentido de que podes dar voltas e voltas e voltas, mas depois o importante é ser fiel à tua essência. E ao fim e ao cabo, eu aí nesse momento parei e pensei assim, não, quer dizer, eu apesar das histórias e de gostar do teatro, das personagens, de entrar e sair de vidas e experimentar diferentes vidas, não é? Mesma forma como tu te expressas nas histórias, podes ser só tu ou podes arranjar elementos, e para além disso,
desde cedo eu juntei as histórias ou utilizava as histórias como um meio de comunicação, como vínculo de pais e filhos, por exemplo. Sempre trabalhei muito para esse setor e também para escolas, não é? Mais direcionado para crianças. E fez-me sentido que não, eu não estive a trabalhar coisas diferentes. Eu posso pegar naquilo que eu comecei a fazer em 2012 e dar aqui um refresh, digamos assim, dar uma intenção mais consciente e transformar, tal como eu transformei a minha vida, ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. E a partir daí apareceu-me o lema, que defendo agora com unhas e dentes, que é: todos nós temos uma história, mas nem todos sabem a capacidade que têm para tornar num final feliz a cada dia. E acho que isso, no curso na pós-graduação que nós tiramos e na especialização do programa MQ da Manuela Queiroz, não é? Aprender a ser feliz, acho que isso foi uma mais-valia e que me fez o clique, a narração e a inteligência emocional nesse meu objetivo, porque eu considero-me uma promotora da felicidade e uma treinadora emocional. Olha, Mariana, mas tu referiste aqui a questão das crianças e de adorares contar histórias a crianças, mas os teus projetos não são só histórias para crianças, ou seja, apesar de poderes fazer estes projetos e de fazeres estes projetos de contos para crianças, nas escolas, mas tu também tens projetos muito para, como tu referiste, para pais, para professores, para educadores. Queres-nos falar um bocadinho aqui de como é que as histórias podem ajudar cada um destes públicos-alvo? Ou seja, tu tens um projeto com crianças e falar um bocadinho desse projeto com crianças. Como é que encaixas aqui o desenvolvimento da inteligência emocional? Ou seja, de que forma então, aparentemente uma história, como é que uma história, ou como é que um conto, ou como é que ir às escolas e fazer aqui uma parte de contos com crianças pode ajudá-los a desenvolver a sua inteligência emocional? Pronto, eu comecei com crianças pela oportunidade, não é? Porque o primeiro projeto que me convidaram foi nesse sentido. Eu trabalhava com o serviço educativo do Convento de Sampaio, não é? E a intenção era ir às escolas, contar histórias relacionadas com o convento para cativar os alunos e as famílias a visitarem o convento. Portanto, eu era a bruxa Pantaleona que vivia na floresta do convento e descia à terra, porque aquilo ficou um bocado isolado, e descia ao centro, à comunidade escolar, para então dar-me a apresentar, falar de convento e depois as histórias que eles me arranjavam. Daí depois passei então a procurar mais informação do que era isto, contador de histórias, nem eu tinha a noção que isto era utilizado como profissão, não é? Nós sabemos que todos nós contamos histórias, nossos avós contam histórias, mas isso para mim eram convívios familiares, não que houvesse pessoas que faziam disso profissão. E pelos vistos já tínhamos alguma cultura disso, mesmo antes de eu sonhar que existia uma profissão tão deliciosa. Depois das crianças, lá está, em 2012, quando eu começo, depois de fazer os cursos e começo a pensar nos meus espetáculos, eu sempre gostei muito de histórias mais humorísticas ou mais desafiadoras, e as crianças dão-nos isso, são umas boas cobaias para nos pôr à prova, porque não têm filtros, não é? Mas também não têm julgamento, portanto, tu à partida sentes-te mais à vontade, porque opa, se aquilo correr mal, correu é criança, percebes? Enquanto que os adultos, eu também tinha essa resistência. Tens medo de ser julgado por mais que tu trabalhes isso, não é? E na altura, se calhar, não trabalhava tanto como trabalho agora, então tens sempre algum receio, que não te sentes à vontade. Então acho que isso foi assim um misto de oportunidades e que fui aprendendo muito com as crianças daquilo que eu era capaz ou não fazer. E na Salta Folhinhas havia muito o ritual de se juntarem pais e filhos para ouvirem histórias. Os pais sempre, ou desculpem, também não quero que me levem a mal, mas acontece. Levamos as crianças para ver as histórias, porque é para elas, mas depois nós ficamos completamente deliciados. E isso fez-me quase como um clique, não é? Então, as histórias podiam funcionar aqui como
um veículo ou uma forma de comunicação, um meio de comunicação que às vezes nós não conseguimos, ou porque não temos as respostas, ou porque as nossas respostas são demasiado complexas para a idade, ou então só porque nós até gostaríamos de conversar com os nossos filhos de uma maneira mais lúdica e mais engraçada. E as histórias vamos dando isso. Sabes, Também exploração. eu estava-te a ouvir e também transmitir muitas vezes aquilo, uma mensagem aos nossos filhos, aos nossos, no caso de sermos professores ou educadores, aos nossos alunos, através das histórias, há também aqui uma dissociação quase do nosso próprio papel, não é? E muitas vezes para quem recebe é mais fácil receber a mensagem. Eu também tenho 2 filhos, não é? Como tu sabes, e muitas vezes, se eu lhes disser uma coisa, eles já estão assim um bocadinho mais pé atrás e eu própria, não é? Emocionalmente, como estou mais afetada por aquela situação e porque para impor a regra ou para dizer determinada... falar de determinado tema, eu estou mais emocionalmente envolvida com aquilo e posso não ser tão, não é? Ter aqui enfim, às vezes uma explosão, não escolho tão bem as palavras, quando dou por mim, não é? Já disse o que não queria ou da forma que não queria, e isso, com o impacto que isso tem nos nossos, não é? Muitas vezes nós não escolhermos ou não conseguirmos escolher as palavras mais meigas para dizermos aquilo que queremos dizer aos outros, acaba por ter um impacto. E as histórias têm um bocadinho esta capacidade, que é dissociam-nos do nosso próprio papel e mantêm uma mensagem muito mais, uma linha de mensagem muito mais clara a passar. Se eu estiver a contar a história de, e agora vou inventar aqui, não é? Mas imagina da bruxa que estava muito zangada porque se sentia sozinha, eu estou a contar a história da bruxa que se sente zangada que está zangada porque se sente sozinha e não vou e tiro o peso de estar a dizer, não, o Bernardo está só zangado porque se sente sozinho e ele, porque nós próprios às vezes depois temos os nossos mecanismos de defesa muito inconscientes que nos levam a pôr, não, isso não é nada comigo, não é? Sim, acabas por te identificar, não é? E aceitar mais essa realidade, não é? Que às vezes dá-te o clique. Portanto, podes ter aqui as histórias como inspiração, podes usar. Há pouco falavas-me das habilidades que se podia desenvolver. Com as histórias. E às vezes as histórias são pensadas como estratégia ou como ferramenta para a identificação das emoções, mas para mim vai muito mais do que isso. Eu acho que em qualquer uma das habilidades tu podes experimentar as histórias, depende da tua intenção, bem como estavas a dizer agora. Pronto, eu estava-te a dizer numa fase inicial que utilizei as histórias, sentia-se clique entre os pais e os filhos, não é? Sempre gostei de histórias de humor e de medo, portanto, numa fase inicial eu utilizei as histórias para desmistificar os medos à noite. Tinha uma sessão que achava muito gira, que era histórias fáceis para assuntos complicados. Ai, que giro! Que era mesmo isso, eu punha pais e filhos a confrontar a realidade, mas através dos livros, não é? Das histórias, porque eu também gosto muito de trabalhar com a imagem do livro. Eu acho que tanto o livro como o contador, e agora aplicando também aqui a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, as estratégias que eu utilizo para trabalhar isso, tem que ser tudo como um todo, tem que funcionar como um todo. Portanto, aos pouquinhos, com as experiências, tu vais vendo o que é que funciona. Como é que eu chego aos pais e aos professores? Aquilo que eu vou desenvolvendo com eles, não é? Em contexto de sessão de contos ou em workshops em escolas. São sempre em grupo? Normalmente sim. Depois faço consultoria, mas isso é uma coisa relativamente recente. Comecei o ano passado, há 2 anos, há 2 anos a fazer individualmente para crianças ou para pais. E em família também, pronto. Mas isto
das histórias vai muito daí, são histórias inspiradoras. Quando começas a ver que as histórias não são só para crianças, também há muito esse estigma, comecei a desenvolver projetos que mostravam isso só, não só, desculpa, agora estou um bocado confusa, quis falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então, comecei com as crianças e com os pais, depois daí vi o que é que funcionava e comecei a fazer workshops para que quem trabalhasse com crianças, ou mesmo os pais, pudessem trabalhar com eles, não só a narração oral, mas utilizando os livros como mote para a educação emocional, não é? Ou trabalhar em algumas habilidades do desenvolvimento de inteligência emocional, que comecei na pandemia com o Eu Estou Feliz, ou um bocadinho antes até da pandemia, o Eu Estou Feliz. Foi quando eu me comecei a autodominar como promotora da felicidade. Então, eu estou feliz, pode ser eu estou feliz em casa, eu estou feliz em escola, e adaptar, no fundo isto eram workshops que nós podíamos adaptar essas estratégias das habilidades que fazem parte do programa MQ, não é? Para o contexto que nos era pedido, não é? Fosse na escola, fosse em família, não é? E as histórias tinham como ponto de partida abrir o tema, ou então que permitissem explorar diferentes atividades lúdicas, não é? Em família, ver como é que funcionava, para depois os pais também poderem aplicar isso em casa ou nas escolas, não é? E esses contos que tu falas são contos teus, portanto tu tens contos teus que usas nesses projetos que tu desenvolves, nesses workshops para estes públicos-alvo, ou usas apenas livros e contos de outros autores? Meus não, as únicas histórias que eu utilizo minhas é para a minha terceira profissão de celebrantes. Ok. Que mais uma vez junta as histórias, as emoções, não é? Enquanto celebrante, sou eu que crio as histórias para estes workshops e para estes acompanhamentos. Normalmente são histórias de autor, quando utilizo os livros, ou histórias da tradição oral, pode ser qualquer uma história. No fundo, o que eu faço é, mediante aquilo que me é pedido, procuro histórias que acompanhem todo o processo. Que façam sentido para determinado tema ou para determinado objetivo. E isso há um mundo de histórias. Claro que depois, com as idades mais pequeninas, torna-se mais fácil se tiverem os livros, não é? Se tiver a imagem. Mas lá está, não que a imagem prevaleça a história, mas que funcionem como um todo. Depois, em termos de criação de histórias, tenho este último projeto que estou a desenvolver com a Núria. Começou com um clube de histórias motivacionais, o Viva a Tua História, com a Clara Haddad e com o Vítor Fernandes, que depois acabou por se transformar num curso, que é o Cria a Tua História, tem formato de curso e workshops, que neste sentido é para adultos, não é? Jovens e adultos, que é um convite a um redescobrir da sua história. Portanto, não sou eu que escrevo a história, são as pessoas que escrevem a sua própria história. E há aqui duas vertentes. A primeira são pessoas que lá está, não acreditam na sua potencialidade de ser feliz a cada dia, não é? Ou estão desgostosas, ou não se sentem motivadas por algum motivo. Pronto, andam um bocado perdidas. E então, perdidas de si próprias muitas vezes, não é? E aqui com a ajuda da Núria, que é coach e formadora comportamental, fazemos aqui um encontro com as partes mais importantes da vida de cada um e ressignificar esses momentos. Então juntamos aqui o desenvolvimento pessoal com o storytelling, que obviamente está implícito que temos de trabalhar também as emoções, não é? Estes bloqueios, não é? E as competências para olharmos para nós, aceitarmos o nosso percurso e conseguirmos dar um novo olhar, não é? Tem as ferramentas também da Points of View, que eu acho uma delícia, que é dar um novo olhar àquilo que se apresenta à nossa frente.
Ou então, a segunda vertente são pessoas que estão muito conscientes e muito orgulhosas do seu trabalho e querem transmitir isso e dar uma componente mais, valorizar o seu percurso, não é? Então, arranjamos uma forma aqui de as ajudar a escrever então essa história, não é? Olha, eu tenho aqui uma questão para ti, até porque uma das ferramentas que nós temos de regulação e trabalharmos aqui aquela, não é, a última componente, ou uma das habilidades de inteligência emocional, que é a gestão emocional, é a escrita. Neste teu projeto que acabaste de falar, é uma forma, não é? É através da escrita, porque são, pelo que eu percebi, são as próprias pessoas que estão a escrever a sua história para depois a poderem viver, se calhar com mais plenitude no seu dia-a-dia. É fantástico estarem a trabalhar nesta componente em específico, ou seja, porque sem dúvida o facto de estarem a expressar muito através da escrita, com certeza que têm outras técnicas profissionais para o fazer, mas desenvolver esta habilidade e esta capacidade de, ok, olhar para aquilo que eu sinto em relação a mim, em relação à minha vida, em relação à minha história no momento presente, regular essas emoções, não é? Geri-las e potenciar um estado de felicidade. Portanto, é fazer aqui um percurso num eixo de várias habilidades de inteligência emocional através de uma coisa tão leve, não é? Que são histórias. Sim. No fundo é isto. E lá está, se tu fizeres, juntando todos os bocados das tuas intervenções, se tu fores buscar essa dissociação, não é? E se começares a pensar em ti como um personagem principal, não é? Acaba por ter mais essa leveza, não é? A questão aqui da escrita é não só uma forma de expressão, não é? Que tu já vai ajudar a essa regulação quando tu te libertas, não é? Às vezes uma das atividades que nós fazemos é escrever e depois no final nem é preciso ler, podes só deitar fora e sentes-te logo mais leve, não é? Mas também a escrita permite, quando tu visualizas aquilo que tu escreveste, uma coisa é quando tu estás a pensar e depois acaba aqui a confusão do discurso, não é? Mesmo eu ao bocado queria falar tanta coisa como não estava escrito, nem estava por tópicos, a escrita ajuda a organização do pensamento. Então depois vais quase como subdividindo aquilo que tu escreveste, não é? As tuas dores, os teus desejos, as tuas motivações, os teus objetivos, e vais reorganizá-los e depois criando quem sou eu hoje, qual é a personagem que eu quero ser, não é? Eu estou a ser a personagem principal da minha história ou estou a deixar que alguém seja, não é? Ou estou a ser vítima na minha própria história, não é? Porque às vezes acontece isto, é quase como se eu me permitisse ser vítima na minha própria história, não as rédeas e não reconhecer para nós próprios esse poder, mas isto nas crianças também acontece. Sim, mas não é de uma forma tão evidente, sabes? Porque eles, depende das idades que nós estamos a falar, não é? Mas, normalmente é um bocado causa e efeito. Não é? Nós já damos umas conotações e uns preconceitos e vem com a nossa experiência, não é? Quantos mais anos tu vives, mais intensas vão ficando as tuas falsas crenças, não é? Muitas vezes eles dizem que não conseguem porque não sabem expressar, não é? E nós muitas vezes dizemos não conseguimos, não é só por não nos conseguirmos expressar, mas porque fomos interiorizando que não éramos capazes por tudo o que nós vivemos, ou porque o meu pai já era assim, a minha mãe já era assim, ou porque não me deixaram fazer isto, não é? Então tu vais sempre desresponsabilizando a
as tuas rédeas, tu é que és o principal responsável pela tua felicidade. Sem Portanto, dúvida, sem dúvida. Quando tu aceitas essa essa evidência, essa responsabilidade, porque também tudo é. acaba por se tornar mais fácil. Não é que vá correr tudo bem, mas pelo menos sabes que não precisas estar à espera de nada nem de ninguém, porque depende daquilo que tu aceitas ou não aceitas, queres ou não fazer, sair da tua zona de conforto ou não. Né? E isto é muito difícil. Estou a dizer isto de um modo leve, não é? Claro. Mas isto é muito denso isto. Sim, muito difícil para um adulto a uma certa idade ter a capacidade de olhar para a sua vida e perceber que não está satisfeito e que na realidade a culpa é sua, por mais adversidades que tenha tido. Exatamente. Não é? Exatamente. Que não são justificadas e o seu comportamento é justificado, mas tem sempre a possibilidade de mudar ou alterar se isso não lhe faz bem. Exatamente. Há quem diga que nós vivemos na escola da tristeza, não é? E às vezes é mesmo isso, nós habituamos-nos a viver de uma certa forma que às vezes o vivermos de outra forma nos parece assustador. E eu estou a falar contigo e há várias histórias que me vêm saltando aqui na cabeça, agora até parecia assim um termo meio brasileiro, mas é mesmo, e lá está, com os adultos, eu gosto muito de trabalhar com histórias inspiradoras, para depois resultar em histórias de vida mais felizes. Porque às vezes precisamos de um clique, não é? Sim. E pronto, e esse clique tem a ver com, principalmente, não é? Que nós falamos de uma linguagem simbólica e personagens, não é nada connosco, mas às vezes nós saímos depois daquela história. É mesmo isto, não é? E uma das últimas histórias que eu falei foi de um senhor que tinha prendido uma águia no galinheiro. Então, depois um preservador chegou à casa dele e disse, mas aquilo é uma águia. E ele, não, é uma galinha. Porque ele foi criado como uma galinha. E ele disse, não, mas isso é uma águia, portanto tem que voar com as águias. E ele, pode tentar, mas ele não vai voar com as águias, porque ele acha que é uma galinha, porque sempre viveu como uma galinha. E ele sente-se bem como uma galinha. Né? Então, depois aqui há várias tentativas para que a águia voe, e só no final, quando ele a põe direcionada a olhar para o horizonte, é que ela consegue voar, quando ela consegue ver para além, não é? Lá mesmo que ele lhe dissesse, não, tu és uma águia, acredita em ti, né? Ela não conseguia. Não é? E a projeção, não é? A projeção de algo melhor. De que há mais para além, não é? Que é possível. Quando tu baixas um bocadinho a tela daquilo que estás habituado a ver, consegues respirar de maneira diferente, não é? Ver o sol, sim. Quando consegues ver o sol, vês que há mais para além daquilo que tu estás a ver. Sim. E eu acho essa história muito interessante porque acho que acontece com uma grande parte de nós. Sermos águias em galinheiros, porque nos habituaram que... E nos permitimos, e depois sabes que isto levou-me aqui àquele estudo que indica, não é, que o nosso cérebro tem aqui um desvio que, apesar de nós termos em média 3 vezes mais experiências positivas num dia do que negativas, nós focamos no negativo, que é para garantir a nossa sobrevivência, não é? Isto está tudo muito bem feito, porque senão ia atravessar a estrada e estava tão contente a olhar para os passarinhos e que não me apercebia se vinham carros ou não vinham carros e corria o risco de ser atropelado e morrer. Portanto, ok, isto explica o nosso desvio, só que nós não tendo muitas vezes consciência disto, acabamos por focar cada vez mais naquilo, era o que tu estavas um bocadinho a dizer, não é? Na tristeza e não, eu fico aqui e posso não estar confortável aqui, mas nem me permito olhar a tudo de bom que há à volta porque não fui treinado para isso. E então, ok, isto, apesar de tudo, isto é o que eu conheço. E é assim que eu me sinto mais seguro também. E estes mecanismos muito inconscientes até do nosso cérebro, que nós depois, quando alguém nos mostra um outro horizonte e nos permite, muitas vezes, desbloquear isto através de coisas tão simples como a história, e depois as histórias, do meu ponto de vista, têm aqui outra coisa muito boa, que só por si
o momento de contar, de ler ou de ouvir uma história é uma atividade prazerosa. Então, automaticamente, leva-nos para um estado emocional, pelo menos numa primeira instância. Claro que depois, à medida que a história vai decorrendo, pode-me causar outro tipo de emoções, porque pode-me levar para outro estado emocional, mas só a atividade por si já me leva ali para sensações agradáveis. Então, é muito mais fácil eu abrir o meu cérebro, abrir quase a minha própria predisposição para compreender outras coisas e ter outra visão sobre as coisas. Estás mais disponível, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Portanto, Por isso, olha, isso é uma luta que eu tenho grande nas escolas, e as professores não me levem a mal, porque às vezes, claro que temos um plano curricular para cumprir, mas às vezes abusamos das histórias, no sentido de que achamos sempre que tem que ter uma moral, ou que eles têm que perceber, ou têm que fazer uma ficha. E isso o Rodolfo Castro fez o Rodolfo Castro é escritor e é contador de histórias também, ele é argentino, intitula título e dá-se o título, agora não está a sair a palavra correta, como o pior contador de histórias. Ele tem uma forma muito... Ele intitula-se assim, isso, ele obrigada, próprio. é essa palavra, sim. O pior contador de histórias, tão bom. Porque realmente ele conta de uma forma muito particular e para mim é uma grande referência do meu jeito também de estar e de contar enquanto contadora de histórias. E ele fez, na altura da pandemia, uns vídeos para o Plano Nacional de Leitura, que falava mesmo disso. Se tu queres, tu tens que saber muito bem qual é a tua intenção quando estás a ir buscar uma história. E se tu queres captar novos leitores, não lhes podes dar a história e depois dar uma machadada com vamos então fazer a interpretação desta história, com perguntas, é deixar correr. Tu tornas-te novo leitor se for uma coisa prazerosa, não é? Se tiveres que ler por obrigação. Não vai entrar. E o mesmo acontece com qualquer trabalho que tu estejas a fazer. Mesmo nesta área da inteligência emocional, tu só te vais deixar abrir e só vais deixar e só vais relaxar para conseguires entrar mais dentro das tuas crenças, dos teus obstáculos, se acabar por ser uma coisa de prazer e que lá está, como dizias ao bocado, não seja o dedo apontado a ti. Exatamente. É quase como uma construção, vamos indo e vamos vendo. Okay? Exatamente. Isso até nos leva aqui para outra coisa, não é? Que uma das formas que nós temos de desenvolver a nossa inteligência emocional é através da prática da atenção plena e do mindfulness. Isto dava tema para outra conversa, mas uma das atitudes muito desta atenção plena e de nós conseguirmos viver o momento presente de uma forma mais plena, é precisamente isso, é deixar isso em expectativa, e muitas vezes a expectativa que nós colocamos naquilo que fazemos de uma forma geral impede-nos de desfrutar do momento de uma forma prazerosa, que é, eu vou contar uma história. Se eu vou contar uma história sem grande expectativa de qual é que vai ser o resultado daquela história nos meus alunos, por exemplo, eu tinha esta pergunta para te fazer, que é, está-se a aproximar, quer dizer, acabámos um ano letivo, estamos agora em período de férias, mas também é um período de reorganização, de pais e educadores e professores pensarem também um bocadinho, primeiro vão descansar e depois daqui a umas semanas, não é, pensar, ok, o que é que eu vou fazer diferente neste novo ano letivo que começa, que me ajude, eu pelo menos enquanto mãe faço isso, que é um bocadinho, ok, termina um ano letivo, ok, vamos relaxar, mas já tirei ali uns dias para reorganizar aquilo que vai ser o próximo ano letivo, ou seja, o que é que eu vou fazer diferente, o que é que correu menos bem neste ano letivo, o que é que eu posso fazer diferente que me permita a mim e aos meus filhos estar a viver este próximo ano letivo que vai começar de uma forma mais tranquila e mais serena. E enquanto professores e educadores, e voltamos aqui a isto, que é, achas que pode ser uma boa dica tirar um bocadinho a expectativa? Eu sei que nós temos objetivos, todos temos, e há um plano curricular, e há aqui um objetivo para... há vários, não é? Mas pronto, para com os alunos.
Mas achas que pode ajudar para que todos estejam mais felizes nas suas funções? Os professores e os educadores como professores e educadores, e os alunos como alunos. Levar as coisas com menos expectativa. Seria ótimo para toda a gente. Pois. Para toda a gente. A gestão de expectativas é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque é das que mais te frustra, não é? Sim, sim. Portanto, sim, eu no início do ano letivo normalmente costumo abrir o novo ano letivo com palestras, e normalmente até são as associações de pais que me chamam com este Eu Estou Feliz, não é? E faço isso, e esse interesse manifestou-se porque realmente com o programa Aprender a Ser Feliz, eu acho que ajuda muito nesta gestão, não só das emoções, como também das expectativas, como estavas a falar. Então, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer. Primeiro, eu acho que as listas são maravilhosas. Eu aconselho toda a gente a fazer listas. E a primeira de todas é o que é que me deixa feliz. Que foi uma das primeiras atividades que nós fizemos com a professora Manuela, e eu guardei isso para sempre, porque volta meia volta eu tenho que ir à minha lista e refazer a minha lista, porque aquilo que te deixa feliz não te deixa feliz sempre, não é? Sim, a mas felicidade é aqui um conceito que é quase como um burro atrás da cenoura. Nós sempre que achamos que estamos a chegar, ela foge, não é? Portanto, a felicidade em si até é este jogo de estamos quase a chegar lá, concretizamos uma meta, uma pequena meta e mais outra pequena meta para chegar ao objetivo geral, que esse objetivo geral não, um objetivo maior que nunca vai chegar, porque depois quando nós atingimos aquele que achávamos que era o maior, vai aparecer outro, ainda bem que é assim. Não é? Sim, porque a nossa... Que sejam as expectativas, mas que sejam metas e objetivos. Aquilo que eu aconselho, para além das listas, para nós sabermos perfeitamente o que é que nos deixa felizes e irmos sempre atualizando, é fazermos os nossos objetivos, não é? O grande objetivo, seja em contexto escolar, como estavas a dizer, seja em profissional, seja pessoal, mas ir entremeando isso com metas pequeninas que possam ser fazíveis mais facilmente. O que é que isso vai fazer? Vai fazer que tu consigas aumentar a tua autoestima todos os dias, a tua felicidade todos os dias. E isto entre pais e filhos podes fazer através de pequenas dinâmicas do dia a dia. Por exemplo, no início da nossa conversa estavas a falar das histórias e da relação que tu tinhas com o teu filho, que às vezes utilizava assim as histórias. Eu com o Miguel fui aprendendo muito e fui pondo tudo isto em prática, não é? Então o que é que eu percebi? Percebi que muitas vezes, se eu quero que ele vá arrumar os brinquedos e ele resiste, começa a ter um comportamento de resistência, eu tenho que arranjar aqui uma alternativa. Então o que é que eu decidi? Arranjar histórias, e essa pode ser então as histórias que nós criamos. Eu sou uma bruxa, ou eu sou a rainha. Não sou a bruxa, já tentei a bruxa, funciona, a bruxa e a rainha, mas como ele é maluco por dinossauros e dragões, então eu sou uma rainha e os dinossauros têm missões, e ele é o meu dinossauro, portanto ele vai ter que ir buscar aquele determinado brinquedo e levar aquele determinado brinquedo para o caixote, que na altura eu invento que é uma outra coisa qualquer. Exatamente, é uma batalha, uma luta. Portanto, aqui o que é que faz? Faz com que ele consigamos os dois, não é com que ele, é que consigamos os dois atingir aquela pequena meta, não é? Porque tu no início do ano dizes, não, porque nós temos de ser mais organizados, porque ele tem que ir para a cama cedo, porque, pronto, isso tudo para chegar às boas notas, ao O bom descanso que é comportamento. importante, a harmonia em casa, sim. Isso. Mas então tens que arranjar aqui pequenas atividades, de preferência lúdicas, não é? Porque torna tudo muito mais fácil, mais harmonioso, mais empático, baixam as armas, não tem aqui aquela coisa de poder, eu mando, tu és o filho, tu obedeces, percebes? Estamos aqui de igual para igual, que isso é uma tendência agora das novas gerações e as novas preocupações, e que nós vamos ter que ir ajustando tudo isso, porque não há fórmulas certas, temos que ir ajustando isso sempre à nossa realidade. Olha, tenho uma pergunta, tenho várias perguntas para ti e temos que gerir aqui o tempo. Para terminar, queria que desse aqui. Primeiro,
adorei essa dica para os pais, que é naquelas pequenas metas que nós temos diariamente com os nossos filhos, seja acabar de comer a sopa, seja arrumar os brinquedos, seja o vestir, seja o tomar banho, porque eu acho que depois no fundo são estas pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes nos desgastam. Nós já sabemos que temos que fazer aquilo todos os dias, mas ainda assim há resistência, porque para uma criança é tão mais divertido brincar do que arrumar, é tão mais divertido estar às vezes a ver um desenho animado na televisão do que ir tomar banho, é tão mais divertido estar a fazer um faz de conta com o irmão do que vir para a mesa. Essa tua dica de transformar, ok, qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo, a minha meta é que ele arrume os brinquedos, é que ele vá tomar banho, é que ele se vista, e arranjar uma história tendo em conta os gostos e os interesses daquela criança para o envolver numa missão que tenha em conta o objetivo. Mas diz-me uma coisa, Mariana, como é que um pai ou uma mãe pode, ou em que estado emocional é que um pai e uma mãe deve estar para conseguir fazer isto? Porque é preciso uma enorme capacidade também de autorregulação, de gestão emocional para para ter esta capacidade. Olha, eu fiz há pouco tempo um curso online para pais reais, precisamente por causa disso, das estratégias e desafios, porque isto é tudo muito bonito, parece tudo muito fácil, mas nós não deixamos de ser pessoas, não deixamos de viver em constante stress. Nós vivemos numa realidade do imediato, do agora. Tu estás em casa, estás sempre a ser solicitado pelo teu telemóvel. Há quem diga, desliga o telemóvel quando entrar em casa. Pois é, mas eu sou trabalhadora independente, se eu desligar não sei se vou perder uma oportunidade de trabalho. Portanto, e depois uma coisa leva à outra, não é? Claro. Porque depois estou à espera de trabalho, estou à espera de contactos e entra uma mensagem de uma amiga, vou ver, não sei o quê, quando dou por ela já me perco. Pinterest, por exemplo, para mim é um péssimo inimigo. É ótimo para gerar ideias criativas e funciona-me aqui como um carvão, mas por outro lado também queimo muito tempo com isso. Então já não chega o stress do dia a dia e depois com essas distrações ainda maiores. E nós chegamos ao final do dia cansados e provavelmente quando pensamos nestas estratégias pensamos que é muito difícil fazer porque tu não estás com capacidade para isso. Mas quando tiver a chegar o momento, e é um momento que ainda te pode causar uma ansiedade extra de saber, opa, agora vai ser tão difícil. Eu, com os meus filhos, tenho 2 filhos e como tu sabes, os horários meu e do António, somos 2 trabalhadores independentes, são quase de estafeta, não é? Um chega, o outro sai, depois o outro entra e o outro sai, não é? Trabalhamos assim, de maneira que às vezes aquela sensação é a sensação de mãe solteira, ele se ouve isto, atira-se ao ar, mas opa, sinceramente, às vezes tenho essa sensação, porque nas horas mais complicadas, ele como está ligado ao desporto, ele está a trabalhar nas horas vagas das pessoas, ou seja, que as pessoas têm tempo para cuidar de si e das famílias. Portanto, eu depois fico com os miúdos ao final do dia, que é muito cansativo e às vezes sinto-me exausta e acho que isso não vai funcionar. E quando dou por mim, muitas das vezes, apesar de ter esta consciência toda pela minha formação, pelo trabalho que desenvolvo, também eu tenho as minhas explosões emocionais. Mas também consigo ter a consciência, porque me estou a treinar para isso, de atenção, está a acontecer isto, pausa, vamos ver o que é que está a acontecer e o que é que eu posso fazer com isto. Porque se eu me deixar levar, certamente que vai potenciar, não é? Tu sabes que as emoções, nós sentimos as emoções, mas não é logo na intensidade máxima, há um crescendo, não é? Exatamente. Então nós temos que nos treinar para conseguir identificá-las desde o início, quais são os nossos gatilhos emocionais e o que é que provoca o quê, não é? E isto é muito treino, nem sempre vai funcionar, mas tu podes treinar isto. Não, e se fizeres uma vez e uma vez consegues, no dia a seguir não consegues e no dia seguinte voltas a tentar, e pronto, e vais conseguindo. Eu, por exemplo, deito esta estratégia, mas mesmo assim depende também da altura que tu fazes. Os pais aqui funcionam como Inspector Gadgets. Tens que estar sempre atento, não é? És sempre um pesquisador. E então depois podes escrever, lá está, podes fazer as coisas assim, olha, deu nesta hora, que parece-te excessivo, mas às vezes quando não tens esta facilidade, este mecanismo automático, ajuda-te a conhecer
pode ajudar, não é? E ajustar. E então vais experimentando coisas diferentes. Por exemplo, se eu fizer num horário, já jantamos, imagina, brinco um bocado com eles e depois deixo a coisa rolar e vou tentar fazer isto já numa fase em que ele está mais cansado, não vai funcionar. Tenho que buscar outras estratégias, não é? E depois tu podes pensar assim, ok, se calhar não consigo fazer, mas se eu não fizer, o esforço que eu vou ter a seguir é bem pior. Exatamente. Não é? Portanto, mesmo para os pais, aquilo que eu posso dizer, se eu pudesse dar um conselho, seria encontrem a vossa forma de comunicar, o que é que melhor funciona para vocês, se é através da brincadeira, se é através das histórias, se é através da música, não é? Percebam o que é que os vossos filhos gostam, o que é que lhes dá prazer e explorar esses temas, não é? No meu, é tudo que seja aventura, tudo que seja missões, não é? Mas pode ser com a música, por exemplo, irem fazer a rotina, a cantar a música, ou porem a música, já sabem que quando põem aquela música já é a hora, não é? E em que hora é que isso funciona melhor? E então andarmos aqui a jogar para trás e para a frente e ver o que é que funciona melhor. Por exemplo, não é bom os filhos irem para a cama tão tarde. Eu neste momento, assim, ou vou com eles para a cama mais cedo, e sei que vou estar ali 1 hora, 2 horas, em que eles vão estar a espernear, vão estar, porque está um calor infernal. Então agora tenho aberto tudo na sala, deixo tudo aberto, uns colchões no chão, um dorme com as pernas levantadas para o ar, o outro anda com as almofadas para trás e para a frente, e acaba-se por... Então já sei o que é que eu faço, não deve ser com a televisão, eles dizem que não deve ser com a televisão, mas eu não vou estar com essa luta agora, porque vai ser muito mais penoso. Exatamente. Eu prefiro ir por outros caminhos, mas que sei que funcionam, então vou fazendo o que é que eu percebi. Ponho um bocadinho de televisão, ele acalma, vou tirando o som gradualmente, até que desligo a televisão e eles viram-se para o outro lado e dormem. Mas até conseguir encontrar isto, foi muito ensaio-erro. Exatamente. Isto da educação e mesmo do nosso treino de desenvolvimento emocional é muito ensaio-erro. Sim. Temos que saber os passos, não é? Ou temos que seguir uma linha para não nos perdermos a experimentar muitas coisas diferentes, também às vezes pode se tornar confuso. Escolhes mais ou menos uma linha, que pronto, isto na educação, no meu ponto de vista, é muito... como é que se diz quando... Desculpem que eu estou tão cansada que não me está a sair as palavras hoje. Que é muito inato, não é? Muito intuitivo. Pronto, e segues a tua linha e vais-te munindo das ferramentas que estão ao teu dispor. E neste momento temos tanta informação, mas juntando as atividades e as ferramentas, as estratégias que vão de acordo com a linha que tu queres seguir. Exatamente. Mariana, para terminar, que livros é que recomendas que pais, educadores, professores possam usar um bocadinho, se é que podes desvendar, não é? Mas dar aqui 1 ou 2 sugestões de livros que os pais educadores, professores possam usar nos seus contextos para ajudar as crianças, jovens, a desenvolver aqui habilidades de inteligência emocional. Olha, isso para mim é um bocado difícil de fazer, por 2 motivos. O primeiro é porque tenho memória péssima e como não me avisaste com antecedência, não tirei os títulos e os autores, portanto não convém estar a dizer o título sem o autor. E a segunda é não parece justo estar a dar essas dicas. Não é questão de justiça, depende daquilo que tu queres trabalhar, não é? Portanto, eu acho que as habilidades emocionais podem ser desenvolvidas mediante o teu objetivo e mediante o teu objetivo tu podes ir buscar histórias para isso. Eu tenho agora um curso que vou dar presencial pela primeira vez, que vou nas andarilhas, nas palavras andarilhas, que é no final do mês de agosto, que é histórias para acalmar na hora de, não é? Okay. É exatamente isso. Eu não avanço com as histórias porque depende qual é essa hora que tu queres, não é? Será que é hora para estudar? Será que é hora para dormir? E fiz também um lançamento e lá estamos, eu não sei os autores e fica-me muito mal não saber e falar do título. Que
que eu peguei numa história é que depois as histórias também dependem como elas ecoam em ti. A mesma história para mim pode não soar da mesma maneira para ti. Portanto, ou eu te justificava logo com as atividades e aí fazia-te sentido, ou então tu às vezes até podias, se não fosse assim tão objetivo, ficavas, como é que é esta história? Não é? Muito bem. Por exemplo, há uma história de um muro que eu já utilizei numa das minhas sessões, que basicamente é uma criança, uma pessoa está de um lado do muro e acha que aquele é o lado mais seguro, e do outro lado tem os animais da selva, não é? Então ele tem medo de ir para o outro lado, mas entretanto, à medida que a história vai avançando, o lado dele fica cada vez mais perigoso, começa a vir águas, vem peixe, depois vem um tubarão e não sei o quê, e quem o salva é o ogre, não é? Então, como é que tu podes utilizar isto para essa parte da educação emocional? Podes utilizar esta metáfora do muro, não é? Dentro das coisas que tu tens medo e da realidade mesmo, não é? O que é que te faz elevar esse muro? Por exemplo, eu utilizei isso porque um dos meninos não conseguia dormir no seu quarto. Então fiz um muro entre o quarto e o resto da casa. E fomos desenhando quais eram os perigos do quarto e quais eram as mais-valias da casa, e depois fomos tentando perceber ao longo das sessões o que é que correspondia à realidade, e fomos alterando pequenas coisas, não é? Criando escadas para passares para o outro lado e vês afinal que maravilhoso é que é o outro lado também, não é? Aquela história da águia, não é? Exatamente. Pronto, depois tem uma que é coisas que sejam mais calmas na hora de ir dormir, por exemplo. Mas para isso há o workshop que tu vais fazer, que é em que dia e onde? Repete lá. É 28 de agosto, em Beja, nas Palavras Andarilhas. Pronto, então, em Beja, nas Palavras Andarilhas, dia 28 de agosto, podem ir lá e descobrir todas as histórias, ou algumas histórias. Não é fácil, a gente pega na palavra e vai, mesmo que não se lembre para saber que está a acontecer com este calor, mas depois para nos calarmos é um bocado difícil, é verdade. Histórias para como é que se chama? Histórias para acalmar na hora de. Na hora de. E, portanto, de certeza que vão ter aqui um conjunto de histórias, um conjunto de estratégias também para acalmar nas diversas situações e desafios do dia-a-dia. Este workshop é direcionado a, Mariana? A pais e educadores. Pais e educadores, portanto, se calhar pode ser uma boa forma e estratégias criativas para depois iniciarem o ano letivo. Mariana, queres-nos dizer, se quem quiser saber mais sobre ti, mais sobre os teus projetos, mais sobre estas coisas, porque a conversa ficou, não é? Sabe sempre a pouco e há sempre dúvidas que podem surgir, onde é que te podem encontrar? Podem ir às redes sociais, Mariana Machado, Pontos de Inteligência Emocional, ou www.mariana-machado.com, e lá tem os contactos todos. Obrigada, Mariana, por estes quase 60 minutos. Foi ótima esta conversa, fiquei aqui imensamente curiosa para saber ainda mais coisas, e tenho a certeza que quem tiver a oportunidade de ouvir esta nossa conversa também, entre em contacto com a Mariana, saibam mais sobre os projetos dela e sobre como as histórias na nossa vida nos podem tornar ainda mais felizes. Muito obrigada, Mariana, muito sucesso. Obrigada. E até breve. Um beijinho. Obrigada, até já a todos.